Este documento obtém relatórios de progresso e desenvolvimento, onde a virtude será resplandecente como o sol do meio-dia. As designações que se refletem em 12 itens são pilares fundamentais onde a graça se manifestará nas complexidades de salvação, hospitalidade, desenvolvimento na cultura de entretenimento, esporte e lazer, onde, mais ou menos, esse recurso não pode ser majoritário, gerando riquezas privativas ou ideológicas que instituem mais fins lucrativos do que fins sociais. Embora hoje a visão é luxo e vaidade dos olhos, que nega, entretanto, o poder destes. Essa visão ou propósito, segundo o meu chamado, por sonho, compostamente complexo por distintos momentos ocasionais, como há 2 vídeos distintos, embora o valor aqui é o projeto AFUP, mesmo que as profecias nos acomodaria reforço de consciência dentro de cada aspecto, que nos últimos dias, subsalentemente fortaleceria o comportamento. Mas além do sonho, tenho virtude coletiva numa consciência de igualdade, numa responsabilidade de deveres como essa justiça apura e contra fato não há argumento, que por ausência da união, como documenta este vídeo, ou melhor, a solução está exposta. Ninguém será inocente depois deste vídeo, ou melhor, não deveria vocês, líderes, promitentes, governadores da justiça, do evangelho, ouvir essa mensagem, porque agora o futuro começa na responsabilidade por cada um de vocês. A alegria do Senhor é a nossa força, ou melhor, a nossa união. Veja o vídeo do progresso da união que sustentabilizará na idoneidade de cada um de nós, na responsabilidade de todos. Projeto AFUP, Ação Filantrópica da União Participativa. Projetos de Nações AFUP, uma obra para toda a humanidade. Em virtude de tudo que você vai obter aqui, nesse projeto de nações, é uma obra que me designou o Senhor por 2 sonhos distintos, o que deverá ser para todas as igrejas por daqui em diante. É uma visão de humanidade em complexidade de ações e benefícios, que me edificou o Senhor, um projeto de caridade onde a paz, salvação e hospitalidade mudará o conceito de nossa história, como o projeto AFUP vai estabelecer, pelo poder da união, que ecumenicamente reinará o Senhor, como fundará esse novo conceito. Para mais informação sobre esse ponto espiritual desse projeto AFUP, você pode procurar no YouTube o projeto AFUP, parte 1, onde, em um vídeo simples, eu deixo como foi que o Senhor me mostrou em sonho, visão e interpretação, a visão da humanidade na virtude desse projeto AFUP, que seguirá uma ação para todos os povos, línguas e nações, como seguirá esse projeto de nações para todas as igrejas de acordo com o chamado desse propósito. Esse projeto em toda a sua esfera, no que vivifica o Espírito aqui, na subdimensão do seu poder, não trata de um projeto de realizações individual ou monarcamente falando, como entendemos nas instituições de governos e subgovernadores da justiça do Evangelho. Esse projeto é institucionalizado para todas as igrejas, na visão de humanidade, como vai estabelecer aqui o poder da união, para um progresso para todas as nações, no esférico de salvação, caridade, hospitalidade, jamais vista até então. É uma obra que será reinado pelo poder da união, onde a responsabilidade será de todos, mas principalmente para aqueles que submetem à justiça do Evangelho e têm por poder a força da união, como espera o Senhor, como diz a sua palavra nas seguintes informações. Veja o que diz a palavra no efeito da união. E em Salmos 133,
no versículo 1, diz: tão bom e tão suave é que os irmãos vivem em união. E em Mateus, no capítulo 23, no verso 37, diz a palavra do Senhor: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que a ti são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os teus pintinhos debaixo de tuas asas, e tu não quisestes? Eis que a vossa casa vos ficará deserta, porque eu vos digo que, desde agora, não me vereis mais, até que digais: bendito que vem em nome do Senhor. É certo que o resultado do desequilíbrio dos adversos da criação tem sido de mal a pior, como se vê nesses últimos momentos. Os noticiários são sempre devassaladores, nos pontos mais críticos, por onde não tem como correr. Desigualdade social dos que podem e dos que desejam pela igualdade de um mundo melhor só pode ser uma realidade quando a nós mesmos formar este mundo sonhado. O projeto AFUP é essa virtude de um mundo sonhado. E tudo que virá por aqui é uma dádiva do Senhor, se entendemos que para isso devemos ser instrumentalizados pela vontade de nosso Deus. Por esta causa de caridade, e caridade é amor, obras, compaixão e generosidade, e sem isso é uma fé morta. Essa minha exortação me instrumentiza o Senhor no que é fato e realidade neste mundo de regresso. Os dois assuntos que pontualizei na palavra do Senhor não precisamos questionar ou justificar. O retrato da vida real não é este que na mídia multipolar assistimos por toda a internet. União é uma peleja que Deus e Cristo sempre se importou para a humanidade, como diz, que vivem em união, ou melhor dizendo, quantas vezes quis eu juntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo de tuas asas. E será que diante de tanta desigualdade econômica, criminalidade hedionda, políticas caóticas, riquezas acumuladas para uns e pobrezas em excesso para outros, desassolado pelas guerras que perdem tudo pelo pó e das muitas vezes os corpos se misturam em meios isentúrios, e o mundo dividido pelo capitalismo e egoísmo, onde está o desenvolvimento? Projeto AFUP, um chamado do Senhor para todas as igrejas. Só por ele que organizaremos um mundo como nunca antes se viu ou poderia dizer, se não fosse a ciência do Espírito como modela esta ordem do progresso AFUP. E no projeto AFUP, parte 1, temos 12 projetos que deverá ser designado pelo qual me inspirou o Senhor. Mas neste documento, o Senhor me permitirá, pelo dom da ciência, como será aqui um mundo sonhado para o tempo que ainda permaneceremos aqui até o ressoado da trombeta. Veja o que o Senhor nos concederá pelo dom da caridade e ciência do Espírito da União. Eu quero ser bem abreviado em cada item deste documento para não perder tempo em longo discurso, para que este documento tenha sua virtude e essência. Projetos de Nações, AFUP. Em número de fotos desses 12 itens que será apresentado aqui, são apenas fotos ilustrativas para uma visão figurada. Mas pelo poder de Deus, tudo isso é pequeno, pelo grande que há de manifestar aqui, pelo poder da união. Projeto 1. Sabemos que teatro é uma boa ilustração para basear os adversos da vida em figurativos de vidas reais. A arte do teatro é um bom instrumento de entretenimento espiritual para grandes públicos, tanto como crentes ou sem vínculos espirituais.
E se podemos considerar esse objetivo, nada é melhor que um trio elétrico dessa natureza para tal eventos em diversas cidades como pontos de evangelizações. E para definir esse teatro apresentado, uma pregação sobre a peça figurada com um grande exemplo de ilustração deste sino popular. Projetos de Nações 2. Numa visão de modalidade, inovação e tecnologia, numa visão bem simplificada, é necessário que o Evangelho seja levado em todos os lugares de difícil acesso, como cidades pequenas, vilarejos, zonas rurais, aldeias e tantos outros lugares que ausentemente ainda popularizam o Evangelho. E para chegar com mais eficiência e autenticidade, nada é melhor que uma igreja sobre rodas, como pode imaginar, em um ônibus adaptado para essas funções, com várias atividades como cinema de entretenimento espiritual, atividade para crianças em altas aulas didáticas, terapias de autoajuda sociais e tantas outras coisas que seria pouco esse vídeo para dizer. Esse é um projeto de nações para todas as civilizações, onde uma igreja ainda não pode ser aberta, levando, entretanto, uma igreja sobre rodas. Sendo esse uma atividade de várias funções de natureza, com especialidade de evangelização social. Projetos de Nações 3. É certo que há diversas crises pela humanidade, em sintomas de várias situações, em complexidade de várias naturezas. E por diversas vezes, a hospitalidade no poder da caridade tem se ausentado muito na realidade de prevenção e cautela. E nas diversas crises como guerras hediondas, desastres ecológicos, alta ajuda de humanidade, ajudas sociais para recursos de alta pobreza e tantas outras desequilíbrios econômicos que levam ao desespero milhares de pessoas que são vítimas dessas situações que das muitas vezes lamenta pela vida que tem. E por isso, esse projeto AFUP se organizará para esses eventos de humanidade, em socorro de urgência. E estabelecendo uma logística de arrecadações de todas as naturezas de produto, como por exemplo, móveis, aparelhagens tecnológicos e eletrônicos, roupas, panelas, alimentos e tantas outras coisas, que seria pouco esse item para pronunciar, para uma assistência de autoajuda social em todos os esféricos dessa união. Esse é um planejamento multinacional AFUP para estabelecer a caridade em todas as civilizações da Terra. Projetos de Nações 4. Saúde é algo subessencial numa bateria de prevenções periódico na disciplina de uma saúde vital. Entendemos que sanidade clínica social é bem crítico na prática do dia a dia, como se vê na TV ou quando se vai em um hospital público de municípios ou cidades dos interiores de cada estado. A FUP quer ir mais além para esse entretenimento de saúde e vida. E com o item 5, seremos uma nação mais forte, como entenderás em seguida. O projeto AFUP, pelo poder da União, quer levar a saúde clínica e itinerante sobre rodas em todos os lugares de difícil acesso, onde é ausente os recursos sociais e de pouco valor político na visão social. Esse projeto é levar em todos os lugares de difícil acesso o que ainda se importa para o Senhor, as vidas que lá se encontram. Por esse projeto AFUP, Saúde Clínica Imóvel, é o dever que essa visão traz para essa nova potencialização de projetos sociais e itinerantes para todos os povos, línguas e nações. Projeto 5. Unanimidade política, essência e poder, ordem e progresso. Um projeto ou qualquer instituição filantrópica tem por legitimidade seus passos pela lei. É certo que política e instituição social seguem caminhos bem diferentes,
mesmo que pareça ser quase de um mesmo grupo. Mas entendemos que política, em sua realidade, não é democracia como devera ser. Um político é democrático público quando há decorrência de campanha. Depois, sendo parlamentar, se torna autocrático. Isso é, pela própria diversidade que vive a oposição, os projetos cogitados para a democracia caem em desistência, ficando em ofícios pela própria guerra entre poderes e oposições que decorrem pelo mandato de cada parlamento. Então, quando teremos uma política em unanimidade pela paz social e que empreende para a democracia? Bem, assim, pela desordem que autentifica hoje, nunca alcançaremos uma política honesta. E qual é o objetivo da FUP na política, então? Lembrando que ela será uma instituição de valores para a espiritualidade que correrá entre sociedade e nações. Ela será um conceito de entendimento que cobrirá problemas que se não notava igrejas ou política. Mas com a força que ela predominará, ganhará poder e autoridade sem que haja apelo para se unir a essa união. E com seu poder, ganhará espaço no governo político até que se cumpre o fim da colheita de todas essas profecias. E depois de um breve tempo, o reino da FUP perderá para a última profecia, o Anticristo. Então, podemos entender que essa obra é a precedência do Anticristo, missão que se deve cumprir para o reino da besta. Mas até que lá chegamos, devemos ser astutos em todas as esferas que produzem riqueza e poder, porque esse propósito será grande como o mar e forte como o trovão. Então, podemos nomear aquele que a união designar a qualquer cargo público, desde pequeno, municipal, até o grande federal. Bem-aventurados que se dispõem a esse desígnio, para que se cumpre o propósito do Senhor por todo esse projeto. Esse é o projeto 5. Projetos de Nações 6. Cultura, lazer e entretenimento. É certo que o Brasil hoje vive do monopólio na cultura de entretenimento e lazer. E de todas as fontes de lazer e cultura, 90% é pago e de valor tarifadamente absurdo. Hoje eu estou na Europa, Portugal, e me vergonho do Brasil por ser um país rico e grande, mas pobre e pequeno na cultura de lazer e entretenimento. O continente europeu é uma terra rica em lazer, promovido pela história de sua política, na engenharia de obras grandes e maravilhosas para a dignidade de seu povo, em uma vida de qualidade em vários requisitos. Enfim, pela internet você pode avaliar isso. Vamos a um exemplo. Aqui há centenas de praias fluviais. Você pode aí ver no vídeo, sendo algumas das quais eu pude ir, ireis em outras para conhecer e divertir, sem custo de entrada e livre acesso. E há várias por todos os lados, como pode analisar aí no Google Maps a pesquisa de lazer, como você pode propriamente tirar essas conclusões. O projeto AFUP quer levar essa cultura de lazer para o Brasil, para que este país vive o melhor de seus desejos. E com esse projeto de lazer, certamente vai gerar desenvolvimento e empreendimento de trabalho em várias áreas comerciais. Projeto AFUP. Visão é progresso, e progresso é um país mais saudável na virtude de lazer, cultura e entretenimento. Projetos de Nações 7. Visão de autoajuda para dependentes e viciados. É certo que há muitos grupos sociais e outros trabalham pela razão da vida em busca da felicidade. Mas às vezes, as divergências de empreender algo pela sanidade social é muito complexo, como podemos entender. A FUP é uma oportunidade deste mundo sonhado.
Sabemos que drogas e outras substâncias de poder de dependências englobam uma boa porcentagem dos problemas de várias famílias. E os problemas são grandes quando avaliamos diante dos seus custos pela realidade de hoje. Essa visão é ir muito mais além do natural, como podemos entender. Um tratamento terapêutico psicossocial requer de inspiração motivacional e superações dos seus desafios. Aqui é isso e mais além. E com união, seremos verdadeiramente este mundo sonhado. O nosso desenvolvimento aqui é criar uma fazenda com uma infraestrutura onde tudo é possível para cuidar desses cidadãos vulneráveis sociais. Na fazenda, podemos ter e criar represas para criações de peixes, onde terá barco para visitantes e também para os seus entes queridos. Também podemos criar vacas para derivações laticínias e granjas para produções de ovos, hortaliças, oficinas de várias naturezas, padarias, restaurantes e outras atividades de produções que vai gerar essa fazenda, por ser um lugar de desenvolvimento e lazer, como será esta cidade encantada que não pode explicar este documento abreviado. Este lugar não será apenas um lar de recuperação social, e sim uma fonte de lazer, cultura e entretenimento que nunca imaginou o que Deus estará oferecendo aqui para o seu povo por esse projeto AFUP. Salvação é um direito de todos, mas quem pode ajudar é quem realmente reconhece o amor. Projetos de Nações 8. Ostensividade, diretamente com moradores de ruas. Agora temos o projeto 7, a fazenda para tratamentos de cuidados dependentes químicos e outras substâncias. Em sequência disso, vamos industrializar uma cozinha sobre roda com ônibus adaptado para levar alimentos diários em locais de aglomerações desses vulneráveis sociais. E somando com este ônibus de cozinha sobre rodas adaptado, vamos ter um outro ônibus com uma igreja sobre rodas para agregar aqueles que desejam o apoio de ser ajudado com mensagens de autoajudas terapêuticas nas missões de evangelizar e transformar as vidas perdidas que se encontram por ali. Esse projeto é ser sutil e cauteloso às diversidades de escassez emocional, onde a adrenalina é sempre desafiadora. Pela atenção desses perdidos, é ser voluntário. E para ganhar atenção, temos que ser ligeiros e gentis. Salvação para oferecer, precisamos de desenvolvimento e tecnologia. AFUP é tempo de agir com intelectualidade e compreensão. Projetos de Nações 9. Sabemos que esse projeto, o seu objetivo é salvação, hospitalidade e caridade. Mas também não vamos enganar os nossos olhos a respeito dos animais em virtude de suas vidas. Entendemos que há populações de cães e gatos proliferam em nossa cidade sem controle de natalidade e das muitas vezes essas criaturas inocentes são vítimas de crueldades e abandono, por não haver um controle de limite de produções. A AFUP também se preocupa com essas situações críticas e complexas de nossas civilizações. E nesse propósito será estabelecido um sítio para emigrar esses animais, onde uma infraestrutura será elaborada para que esses tenham vida com qualidade e respeito, como qualquer outra criatura doméstica. Projeto AFUP. Vida é respeito, e onde há um fôlego de vida, também tem que ter caridade, dever e amor. Projeto 10. Cultura e esporte. Quando foi dito que política deve ser a nossa aliada, certamente para pensar em cultura de esporte e principalmente quando o assunto é empreendimento para a juventude, a política também se preocupa. Mas o problema não é o investimento, e sim como podemos ser útil para a nossa juventude de hoje. Muitas das vezes, cidade ou comunidades de periferias ou municípios de poucos recursos tenta levar educação de esporte e atratividade para a nossa juventude. De uma forma ou de outra, uma das coisas que mais leva à atratividade popular hoje em dia é o esporte.
Por esse objetivo de entretenimento ao jovem, a FUP proporciona uma engenharia sobre este mérito, com o pensamento de criar uma infraestrutura para o polo esportivo, que será uma meta também da FUP. Com o polo esportivo, criaremos várias atrações de esporte para não perder os jovens e adolescentes para drogas ou outras ansiedades. Com esse projeto de esporte, multiplicaremos isso na medida de nossa própria economia em todos os lugares de extremas necessidade. Com esse projeto, de cada propriedade física de esporte, seja de vôlei, basquete, skate e outras atividades, formaremos os nossos próprios profissionais para a própria instituição, a FUP. Ou seja, não vamos deixar que eles andam longe, como um jogador oficial de um clube grande, mas que ele seja apenas a atratividade popular para a nossa sociedade. Aqui geraremos eventos e campeonatos para concorrência de troféus. E nesses campeonatos levantaremos ingressos motivacionais para arrecadações que deverá assalariar a esses profissionais. E assim motivará outros jovens a participar desses eventos de esporte. É certo que isso não é para enriquecer a tais atletas, mas é um princípio de levar o resgate e tentar buscar a muitos que não têm o que fazer neste momento. É lógico que um instrutor de tal atividade seja um bom cristão para apoiar o evangélico a tais atletas. Bem, esse projeto é complexo, mas tudo que deve ser criado aqui terá uma assembleia para entender sobre o assunto. O importante é vitalizar aqui a palavra da eternidade. O que precisamos para agir é simplesmente união, e sem isso, o futuro não há argumento. Projetos de Nações 11. Nos dias de hoje, em tempo de riquezas e prosperidade, há um certo desequilíbrio em nossas classes sociais nos dias de hoje, onde um vive os seus sonhos e outros se frustrem pela carência de suas situações financeiras. O projeto AFUP tem os seus olhos nesta realidade, porque esta obra segue uma designação do Senhor pelo chamado desse ministério. Igualdade de sonho aqui é um dever da união e da consciência de todos. E para realizar sonho, nada é mais justo para noivos que desejam o casamento do sonho, tendo um castelo do casamento, onde haverá um espaço para festas, diversões e lazer, onde o sonho será para todos que se unir a partir da execução desse projeto, e sem custo para o uso deste patrimônio comercial em virtude de um casamento sonhado. E da mesma forma, sem custos e despesas de manutenção, um espaço de comodidade em um alojamento como um sítio na praia, para quem deseja fazer uma viagem de lazer para famílias de baixa renda salarial, sendo exclusivo para todos que estão membros à União AFUP, das igrejas aliadas a esse projeto. Esse projeto deve se multiplicar na medida do seu progresso e desenvolvimento em todas as nações. Projeto AFUP. O Espírito do Senhor nos orienta para o melhor. E o melhor é aquilo que vem do Senhor em virtude de sua palavra, pela misericórdia e amor. AFUP. Tudo será possível naquele que crê. Projeto 12. Ajuda para refugiados de guerra. Senhoras e senhores, não é natural que enquanto estamos nós de um lado, como efeito colateral pela paz, do outro lado, apoiadores de guerra, e no centro, as devastações de comunidade sendo destruída por bombas que semeiam aviões e drones de alta tecnologia, em meio à chama de fogos, cidadãos que não têm nada a ver com isso. O pior de tudo, não é as comunidades desaparecendo em meio cinzas e entulho. O mais preocupante é onde se leva uma família onde ontem tinha tudo e hoje já não tem mais nada. Por onde começar uma família sabendo que leva tempo para construí-la? Que dignidade tem um homem com seus filhos sem um teto para morar com sua esposa? Pois é. Será que somos culpados pela tragédia ou estamos em um estágio de precaução pela vida?
Será justo viver, de um lado, a nossa fartura e estabilidade, enquanto do outro lado a injustiça da nossa falta de precaução, sabendo que guerra é um problema da diplomacia do egoísmo e da esterilidade irracional. Bem, isso é uma profecia que deve se cumprir, nada a contradizer. Pelo contrário, ser apenas hospitaleiros a tais vulneráveis, como diz a palavra do Senhor. A FUP, pelo seu denominante espírito de união e precautivos nas circunstâncias, quer agir com tais situações, não só pelo seu próprio empenho. Na medida que cada dia sua força cresce como a tempestade, seremos no futuro uma constituição poderosa. Poderemos garantir apoio internacional em fórum da União Filantrópica Mundial em busca de ressocialização pela cidadania da humanidade. E justamente com os nossos projetos estaremos em plenário de política filantrópica para questionar novas civilizações, que nos importa a tais refugiados das complexidades de guerra, estabelecendo uma sociedade de habitação para esses refugiados, com uma terra que pode produzir e gerar empreendimento tanto como comercial, tecnológico e para a agricultura. Bem, isso é uma missão bilionária, mas se temos a quem pode contribuir, não digo com propriedade particular, devo apenas ser um escolarizado de 4º ano primário. Não nego os meus 45 anos de experiência e sabedoria, de ser um homem criativo. Posso dizer que seja um desses motivos que o Senhor me impôs a tamanha designação. Muito bem, meus amados, em virtude de tudo que ouviu e compreendeu. Isso é uma mensagem profética no espírito da união. Essa não é uma visão particular, embora não é necessário crer nos efeitos que me aconteceu em sonho, visão e interpretação, segundo os propósitos do Senhor em minha vida. O mais importante é que o Senhor está encomunizando o seu povo neste impacto de união, onde muitos crerão e outros ignorarão, embora nunca se ouviu um projeto dessa magnitude. Quem sou eu para elaborar um projeto de diversidade como está a ser dito desse projeto? Por aí, dá a entender que algo sobrenatural deve manifestar. Uma coisa é certa: a alegria do Senhor é a nossa força, ou melhor dizendo, a nossa união. Obrigado pela atenção e pela esperança que há de manifestar aqui por esse projeto AFUP. Esse projeto é uma visão designada pelo Senhor no espírito da união de todas as igrejas evangélicas na dignidade de caridade e amor. Para que tudo seja este mundo sonhado, deve ter a consciência de todos os líderes cristãos que acreditam na caridade, onde a supremidade de tudo é o amor do espírito da união.